Olá, sexta-feira chegou o dia 26 de outubro de 2018 e está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. O vereador Nelson Osseri questiona executivo sobre quantidade de vendedores ambulantes em Campinas. Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas discute contrabandos de cigarros. O quadro Saúde e Bem-Estar mostra que crianças e adolescentes não estão ingerindo a quantidade recomendada de água. E no esporte, Ponte Preta enfrenta hoje à noite o líder Fortaleza no Ceará. Amanhã tem Guarani Oeste no Brinco de Ouro. O vereador Nelson Osseri quer informações sobre o número de barracas e de vendedores ambulantes aqui em Campinas. O requerimento número 2464 foi aprovado durante a 64ª reunião ordinária. No texto do documento, o parlamentar questiona o executivo sobre o número de ambulantes cadastrados e de barracas existentes na cidade de Campinas. Ocorre que eu venho recebendo demandas no gabinete de munícipes querendo, instalar a sua barraca, trabalhar em alguns eventos. Então eu preciso entender quais são os procedimentos para que possa orientar essas pessoas. No mesmo sentido, inúmeras pessoas estão encontrando algumas dificuldades para instalar e fazer a solicitação da sua barraca, do seu negócio. O vereador comentou a posição da prefeitura em relação ao tema. Um dos argumentos por parte da CETEC, que é responsável pelo uso do solo público, é que algumas regiões elas já estão saturadas e não tem mais licença. Porém, o que nós estamos constatando é que são comerciantes ambulantes dessas regiões dizendo que estão em processo ainda de legalização. Então a região não pode estar saturada, sendo que aquele comércio ainda não foi legalizado. Então eu quero entender todo o procedimento para poder favorecer esses trabalhadores, num país onde se encontram mais de 13 milhões de desempregados, que essas pessoas possam trabalhar e de forma digna e de forma legal. O executivo tem até 30 dias para responder os questionamentos do parlamentar. Nelson Osseri afirmou que o assunto já é alvo de estudos de seu mandato. Eu tenho um estudo já para que os pontos de ônibus possam disponibilizar esses espaços para 2 comerciantes. Ficaria trabalhando de forma legal e também favorecendo essas pessoas que hoje estão desempregadas e buscam pelo trabalho. Sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Meu Bairro na TV e como semana que vem é dia de finados, a repórter Graziele Gerondi está no Cemitério da Saudade, que também é um museu a céu aberto e um dos pontos mais famosos do bairro Ponte Preta. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Gabriel, isso mesmo. Nós estamos na continuação da Ponte Preta, que fica na zona sul de Campinas, próximo ao centro da cidade. Aqui, a Ponte Preta é o bairro da Câmara Municipal, também do estádio da Ponte Preta, e essa região ela era conhecida como Fundão e formada por muitos fazendeiros. O bairro Ponte Preta teria começado num quadrilátero de ruas, que seria a Abolição, a Vitoriano dos Anjos, Álvaro Ribeiro e a Avenida da Saudade, juntamente com o primeiro reservatório de água de Campinas. O nome se refere à ponte que ligava o centro a esta região conhecida, e essa ponte era conhecida, ela foi feita pela ferrovia. Um dos pontos mais conhecidos aqui da região é o Cemitério da Saudade, que é o maior cemitério municipal de Campinas, e ele foi tombado em novembro de 2003. O projeto do Cemitério da Saudade surgiu em 1879, mas o funcionamento do cemitério foi apenas 2 anos depois e ele surgiu com um novo propósito, e é sobre isso que eu vou conversar com o Henrique Annunziata, que é historiador do Condepac. Henrique, boa tarde. Como que era esse projeto do Cemitério da Saudade?
Boa tarde a todos. O Cemitério Público de Campinas, né, a primeira denominação do Cemitério da Saudade, ele vem na diferença que a administração é pública. Hoje é comum, né? O cemitério é público, todos os cemitérios são públicos. Não é bem isso. Esse cemitério aqui em Campinas, ele é o primeiro nesse sentido, porque antigamente, lá atrás, anterior ao Cemitério da Saudade, os cemitérios, a administração deles pertenciam à igreja, que eram chamados de irmandades. Então eram as irmandades que coordenavam, que organizavam o espaço da morte. E com essa questão, né, que a formação do Cemitério da Saudade público passa a ser de todos. Então não é mais só das irmandades ou de quem tivesse ligado a elas, mas a todos. E Henrique, aqui tem muitas obras de arte também, né? Durante todo esse período, muitas obras de arte foram colocadas aqui no cemitério, né? Você tem grandes artistas, né, que acaba ligado a essa estrutura cemiterial. Porque o túmulo ele não deixa de ser uma obra de arte cemiterial. Então, dentro da classificação de obras de arte, tem a específica ligada à morte, né, que é os túmulos mortuários. Então, nós temos o Rosada, Lélio Colucini, o Papais. São grandes escultores, artistas, né, não só na fundição, como na arte também da cantaria, que seria a pedra. Então você lapida a pedra, você faz os tijolos e por aí vai. Então essa questão da arte é muito rica, é um dos mais ricos do Brasil. E Henrique, aqui também estão enterrados os principais nomes de Campinas, né? Nomes que a gente está acostumado a ver em placas de rua, estão aqui nesse cemitério, né? Nós temos os médicos, principalmente por causa da febre amarela, né? Os grandes médicos, Tomás Alves, Francisco Glicério, que foi advogado, Campos Sales, que foi presidente e advogado, jornalista, César Benrembach, Bento Quirino, os grandes fazendeiros, um deles o Barão Geraldo de Rezende. Então ele é bem mesclado mesmo no sentido de ser democrático, porque eles estão todos aqui, né? Até isso foi uma novidade para a época, né? De trazer também os pobres e os ricos para o mesmo espaço. E também tem algumas lendas, dizendo rapidamente, né? Temos uma lenda de uma prostituta que está enterrada aqui, que virou uma milagreira, né? Isso, então nós temos o conjunto, que até o cemitério das Irmandades, eu tinha os homens de bem, que seriam os homens ricos, e as pessoas que não tinham condições, elas iam para outras áreas, né? Não necessariamente o cemitério da igreja, da Irmandade. Então, o cemitério da Saudade, ele vai unir, o Estado sendo laico naquele momento, ele vai unir estas personalidades. Então não importa se era imigrante, se era negro, se era escravo, se era branco, todos estavam aqui nesse momento. Então esta é uma das grandes diferenças do Cemitério da Saudade na sua formação. Em relação às lendas, né, nós temos, que eu me lembre, 4. Né? Mas a Maria Jandira é uma prostituta, ela não queria aquela vida, ela foi obrigada para não passar fome, ela arranjou um noivo, o noivo atirou da prostituição, apresentou aquela sociedade campineira na época, todos a recusaram e ele, por uma questão social, também não aguentou a pressão. Ele pegou e acabou noivado. Ela ateou fogo no corpo, não reclamou, foram 30 dias de sofrimento, sem uma palavra. E aí, de acordo com a lenda, em que ela começa a fazer milagres. Então, permanece até hoje. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Esse foi um pouquinho das histórias aqui do Cemitério da Saudade. E nós voltamos com você, Gabriel. Muito obrigado, Grazi, pelas informações. Quem quiser enviar sugestões de bairros para o quadro, pode enviar para o WhatsApp aqui da TV 99811-0260. Olha só, na 7ª reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri, os parlamentares debateram o contrabando de cigarros. A palestra O Ministério Público Federal e o Contrabando de Cigarros foi ministrada pela Procuradora da República, Gabriela Saraiva Vicente Azevedo,
realizada na tarde de quinta-feira na Câmara. Promovido pela Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, e o público teve a oportunidade de fazer questionamentos e tirar dúvidas após a palestra. O vereador Nelson Osseri, que é presidente da comissão, comentou o trabalho. É uma forma de mostrar que a legalização da droga, ela não é um bom negócio. Pelo contrário, ela vai gerar mais problemas de saúde pública, ela vai gerar mais problemas de segurança pública, né? Tendo em vista que nós já temos 2 drogas legalizadas, tanto o álcool quanto o cigarro. De acordo com o parlamentar, o cigarro contrabandeado traz muitas complicações. Inúmeros problemas, né, para a saúde pública. Câncer, depressão, câncer de boca principalmente. Né? O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, não tem uma substância no cigarro que você possa elogiar. Então, assim, é só prejuízo. E ali tem, por trás de tudo isso, tem um interesse econômico. Trazer cigarros de outros países ou comercializar esses produtos que não são controlados pelos órgãos competentes do Brasil é crime de contrabando. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão. A Procuradora da República falou sobre os desafios de combater esse tipo de crime. O Ministério Público, ele atua nessa parte de repressão. Então, depois que houve a fiscalização, a pessoa foi flagrada com a venda de cigarros contrabandeados, o Ministério Público, ele denuncia essa pessoa, vai ter um processo e, ao final, uma possível sentença que pode levá-lo a receber uma pena que pode levá-lo à prisão. A procuradora deu detalhes de como pode ser feita a denúncia de contrabando. É importante que as denúncias sejam feitas na polícia, então a população pode fiscalizar e fazer essa denúncia. Também é possível fazer a denúncia via Ministério Público, né? Tem o serviço de atendimento ao cidadão, em que o Ministério Público recebe denúncias, então pode ser feito em um sistema no site do MPF e também através das delegacias de polícia. Participou também do evento o vereador Luiz Rossini, que é membro da comissão. Junto com o vereador Nelson Osseri, eles planejam algumas medidas. Eu quero fazer o convite a todos os demais vereadores para que possamos fazer uma visita aos departamentos da prefeitura responsável pelo uso do solo público, pelo próprio comércio de ambulantes, né? Seja aqueles da região central ou de outras localidades, e que possamos assim exigir uma fiscalização e punições severas. Nesta semana, o quadro Saúde e Bem-Estar vai falar sobre 3 temas. Vacina contra o HPV, que é distribuída gratuitamente no Brasil, uma boa noite de sono ajuda no aprendizado e crianças e adolescentes não estão ingerindo a quantidade recomendada de água. Confira. Uma descoberta científica promete proteger milhões de pessoas do mais comum vírus sexualmente transmissível, o HPV. No início da década de 90, um professor da Universidade de Queensland, na Austrália, estudava o HPV, que causa o câncer de colo de útero. E acabou descobrindo que seria o início de um processo que mudou a prevenção de um dos tipos mais letais de câncer para mulheres, a vacina que protege contra o HPV, sigla em inglês para papilomavírus humano. No entanto, levaria anos até que a vacina pudesse finalmente ser comercializada. A mesma vacina que, no Brasil, desde 2014, é distribuída gratuitamente pelo SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Como o vírus é transmitido através de relações sexuais e a vacina funciona naqueles que não contraíram a infecção, o momento ideal para a imunização é na infância, antes que a pessoa seja sexualmente ativa. Um estudo realizado pela Universidade de Zurique aponta a conexão entre o sono profundo e a eficiência na aprendizagem. Recompor as energias, essa é a grande responsabilidade do sono. Mas não é só isso. A manutenção da saúde do corpo e da mente também. Durante o descanso, o organismo promove a regeneração celular e a produção de hormônios que desempenham um papel fundamental no nosso metabolismo. Agora, um estudo realizado pela Universidade de Zurique aponta a conexão entre o sono profundo e a eficiência da aprendizagem.
A má qualidade do descanso interfere no relaxamento dos neurônios, impedindo que o cérebro guarde memórias recentes. E é na fase mais profunda do sono que os novos conhecimentos são fixados. As crianças e os adolescentes não estão bebendo a quantidade necessária de líquidos, principalmente de água. É o que aponta um estudo recentemente publicado no Jornal Europeu de Nutrição. De acordo com os pesquisadores, a hidratação inadequada nessas faixas etárias pode prejudicar o desempenho físico e cognitivo, afetando o funcionamento do organismo. A pesquisa realizada na Ásia e América Latina, que inclui o Brasil, revelou que, além de não atingirem a meta estabelecida por autoridades de saúde, crianças e adolescentes estão consumindo em excesso alguns tipos de bebida com alto teor de açúcar, como refrigerantes e sucos industrializados, o que aumenta o risco de obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Para especialistas, a quantidade de água necessária para o corpo depende de alguns fatores, como peso e idade. Porém, existe um cálculo baseado no peso corporal usado para indicar qual deve ser a quantidade de água ingerida. É o peso multiplicado por 0,03. Como exemplo, uma criança de 30 quilos deve ingerir cerca de 1 litro por dia. Mas, acima de tudo, a recomendação é que a ingestão de água seja baseada na sede, que é um sistema de defesa do organismo para evitar a desidratação. Ficamos por aqui. Até o próximo. Muita saúde para você. Amanhã, no Brinco de Ouro, o Guarani tenta dar um suspiro para continuar a briga pelo acesso. Antes, hoje a Ponte Preta tem uma missão complicadíssima diante do líder, o Fortaleza, lá no Castelão. A Ponte Preta tem uma das missões mais complicadas nesta noite. Vencer o líder Fortaleza em pleno Castelão, que pode garantir matematicamente o acesso e continuar sonhando com a aproximação ao G4. O técnico Gilson Kleina tem problemas. Igor e João Vitor estão lesionados. Lucas Mineiro suspenso. Mistério para definir os 11 titulares. Mas é inegável que uma vitória hoje coloca de vez a macaca na briga pelo acesso. Já o Guarani tenta juntar os cacos para interromper o jejum de 4 partidas sem vitória. Rafael Longini no meio-campo e Marcão no ataque podem ser as novidades do técnico Humberto Louser. Na 9ª colocação com 45 pontos e 4% de chances de acesso, aquele chavão nunca fez tanto sentido. É agora ou nunca. Venceu, o sonho do acesso continua. Perdeu, feliz 2019. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá, tchau, tchau.